Olá, olá amigos! Estamos de volta, mais uma atualização para você sobre a safra americana. Depois de, digamos, uma estabilidade, a gente começa a olhar agora para novos horizontes, temperaturas altas estão chegando. Antes da gente começar a falar sobre o vídeo, eu quero mandar um abraço lá para o nosso ouvinte Shigeo Shimada, lá de Araxá, da Agro S2. O Gabriel e o Gustavo estão aqui nos Estados Unidos, trabalham com a gente aqui, então um grande abraço. E é isso, bora pra vinheta? Bom, direto pro vídeo, de acordo com o USDA, hoje a gente tem quase toda a metade do milho já embonecando e cerca de 7% do milho já está em estágio de grão pastoso. Em relação à condição do milho, a gente tem muitos relatos de que o milho está indo muito bem. O milho, durante essa semana, ele melhorou em praticamente todos os estados do meio oeste, com exceção do Kansas, daqui onde eu falo, que teve um pequeno decréscimo em relação à quantidade de milho bom e excelente. Na média geral, a gente tem 46% do milho em boa condição e 30% razoável. Em relação à soja, 56% da soja já está florescida e 20% dessa soja já está formando vagem. Em relação à condição, nós temos 47% em estado bom e 32% em estado razoável. E só para comparação, nessa mesma época do ano, no ano passado, os valores eram de 49% bom e 30% razoável. Ou seja, valores muito semelhantes aos que a gente encontra esse ano. A impressão que eu tenho, isso é percepção minha, Carlos Pires aqui falando, sem dados, é percepção de viagens, de acompanhamento, é que depois de muito vai e vem, de muita preocupação com a safra, as coisas elas começaram a se acalmar um pouco por aqui. Eu diria que ela atingiu uma certa estabilidade, principalmente porque semana após semana o somatório de milho bom e excelente vem aumentando em praticamente todos os estados aqui do meio oeste. Bora falar de clima? Bom, nos últimos 7 dias a gente teve chuvas interessantes por aqui, além de temperaturas mais amenas, considerando essa época do ano. Muitos dias se passaram meio nublado, que não é comum na metade de julho, o comum é altas temperaturas. O sul de Illinois e boa parte do Missouri chegou a receber aí chuvas de até 200 milímetros, então muita chuva por lá, recarregando bastante o solo. Mas no mais foram chuvas aí de 5 chuvas rasas, durando de 5 a 10 minutos, aí que não chegaram a 20 milímetros. Essas chuvas foram mais esparsas em todo o meio oeste, com exceção aí das Dakotas. Nos próximos dias a situação é meio que de um chove não molha, pode chover um pouquinho, pode não chover, mas nada muito significativo. Ainda na semana que vem teremos aí sim uma onda de calor muito forte no meio oeste, o que vai coincidir com muita lavoura polinizando, muita lavoura em florescimento. As médias elas devem chegar muito próximo aí dos 40, 42 graus Celsius em vários estados do meio oeste. Essas temperaturas também elas vêm com uma chuva que não deve chegar muito forte semana que vem. Então pode ter uma combinação aí complicada e gerar tanto estresse térmico como estresse hídrico para os produtores nessas próximas semanas. Bom, vamos acompanhar aí os próximos capítulos. Em relação aos preços, a soja fechou hoje, sexta-feira, dia 21 de julho, em 15 dólares o bushel e o milho em 5 dólares e 28 centavos o bushel. Bom, vamos falar um pouquinho mais agora específico de alguns estados. Alexandre, eu começo com você para falar aí sobre Nebraska. Buenas, Carlos, amigos e amigas da Connection, passando então para atualizar a situação aqui do estado de Nebraska, uma semana aí que passou onde tivemos boas chuvas aí em todo o estado, como vocês podem, o Carlos falou aí nos mapas e tal, a gente teve chuvas que variaram entre 15, 10, até onde nos melhores situações tivemos aí até 40 milímetros no estado de Nebraska. A situação começa a se regularizar um pouco mais no regime de chuvas, ou seja, aqui onde eu estou, mais no oeste, começa a fechar a torneira e o leste começa a recuperar aqueles volumes de chuva que ficaram para trás. Não é a ponto de nivelar, conforme a média que eu falei há 2 vídeos atrás, a média do ano ou a média do período, mas a gente começa a ver aí um certo alento para os produtores de uma forma geral do leste de Nebraska. Para vocês terem uma ideia, o milho ele está praticamente já nivelado
né, no estado de Nebraska com relação aos anos anteriores, muito em virtude, obviamente, daquele equipamento que vocês podem ver lá atrás, o pivô central, que aqui em Nebraska é o antro ou o berço da irrigação nos Estados Unidos, principalmente para culturas como milho, soja, trigo e etc. Então a irrigação salvando o produtor no milho, a soja ainda um pouco atrás, né, conforme a gente vê o último relatório, teve uma leve piora com relação à semana passada, a gente está aí com 53% da soja no estado de Nebraska entre bom e excelente, né, valores que no ano passado eram, nessa época do ano, 66%, ou seja, a soja ainda não chegou no mesmo nível do milho, né, conforme eu falei, está mais nivelado. E como vocês podem ver, essa soja aqui, apesar do pivô estar lá, ela não é irrigada, e ainda assim ela está bem satisfatória. Eu vou mostrar para vocês uma soja que já está no estágio DR2, que é o florescimento pleno. Vocês podem ver todas as flores roxinhas aí, mais de 50% da planta com flor. E o milho, né, aqui para nós no oeste, com a maioria pendoado, né, num estágio entre o pendão e o R1, né, já com a boneca, né, exposta, então a polinização acontecendo, chuvas que seriam benéficas, né, para essa época do ano. E a gente olha então para a semana que vem, vai secar para nós aqui no oeste e vai ter chuvas moderadas aí, né, chuvas de 15 a 20 milímetros na parte leste, mas conforme, né, áreas que têm irrigação pode salvar, né, essa fase muito crítica para a cultura do milho, e a gente começa a entrar também em fases bem críticas para a soja conforme a gente vai para a vagem e enchimento de grãos. Fico por aqui. Agora eu passo para o Jonathan, que vai falar para nós como que está a situação lá no estado de Ohio. Olá amigos do AgroConnection, falando aqui do estado de Ohio. Tivemos uma precipitação de 18 milímetros, variando da região West Central sem chuvas para a região Centro-Sul com 25 milímetros. E apesar da diminuição das chuvas comparando com a semana passada, as áreas classificadas como seca moderada continuam caindo, saindo de 24% para 13%. Bom, e outra característica aqui do estado é como os solos apresentam grande capacidade de retenção de água. Na camada superficial, 80%, e no subsolo, mais 72% estão classificados como adequados. E as temperaturas seguem na faixa dos 23 graus. Sobre as lavouras de soja e milho, o milho está com 72% das áreas classificadas como boas ou excelentes, estando, como relatei, em estágio aí V10 a VT principalmente, com 13% das áreas com emissão de pendão e estígio. Bom, em algumas áreas também a realização de aplicação de inseticida para controle de lagarto. Já a soja vem logo atrás com 63% das áreas classificadas como boas ou excelentes e 21% aí em estágio em início de florescimento e 7% iniciando aí a formação da primeira vagem. Ponto interessante a ser levado em consideração sobre a soja e o milho é que estamos com mais de 10% das áreas melhores se comparando com o mesmo período do ano passado. Já o trigo, saímos de 34% das áreas colhidas para 85%. Já a aveia, 89% das áreas estão classificadas como excelentes, iniciando a colheita da cultura aqui no estado. Pessoal, obrigado pela atenção. Por essa semana é isso. E José, como é que vão as lavouras aí no Wisconsin? Valeu, Jonathan. E fala pessoal, amigos e amigos do AgroConnection. Bom, aqui em Wisconsin não tivemos chuva significativa nesses últimos dias. Mas como choveu bem nas duas últimas semanas, a gente ainda tem umidade no solo na grande maioria das áreas. Em relação à situação do milho, os dados do uso dessa semana mostram que cerca de 45% das áreas estejam em estado bom ou excelente, 35% em estado razoável e 20% em estado ruim ou muito ruim. E aqui pra gente também já começou a fase reprodutiva do milho, cerca de 10% das áreas já estão em florescimento. Em relação à soja, a gente tem para essa semana cerca de 40% das áreas em estado bom ou excelente, cerca de 40% em estado razoável e 20% em estado ruim ou muito ruim. E para a soja também continua aumentando o percentual de áreas em fases reprodutivas, cerca de 40% das áreas já em florescimento e cerca de 10% em formação de vagens. Apesar da gente ter um pouco de umidade no solo, os produtores aqui já começam a torcer para que chova novamente e que não falte umidade para as culturas nessa fase crítica da safra. Mas é isso aí, pessoal, a gente vai ficando por aqui por hoje e na semana que vem voltamos novamente para falar de como está a situação aqui em Wisconsin. E agora a gente volta lá para o Carlos, que ele vai finalizar mais esse vídeo semanal para a gente. Valeu, abraço! Muito bem, esse foi o vídeo de hoje. Como eu falei, as coisas um pouco mais estáveis por aqui.
Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, assim você recebe as informações em primeira mão assim que elas vão para o ar. Não se esqueça também que a gente tem o nosso podcast, né, Agro Connection, lá no Spotify, no Google Podcast e muitas outras plataformas. Entrevistas e conversas, né, não só entrevistas, muito interessantes com grandes players do agro brasileiro e também do agro mundial. A gente vai ficando por aqui e stay tuned!